Se você quer saber tudo sobre globalização e mais um pouco, se liga aí, nós temos a resposta para você. Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10. Sou o professor Luciano, professor de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre globalização e nós temos um recado muito importante para vocês. Esse é um dos assuntos mais abordados no Enem, né, e em vestibulares como um todo, dentro dos conteúdos de geografia. E a globalização, o que é, professor Luciano, o que é essa tal globalização? Bom, a globalização, ela é um processo. Ela é um processo. Ali por volta da década de 1980 é que esse termo surgiu. Mas a globalização em si, ela é muito mais antiga do que isso. Ela surge lá nos primórdios das grandes navegações. Foi naquele período, sim, que nós tivemos ali o pontapé inicial da globalização. Então, a globalização está intimamente ligada à expansão do capitalismo e de suas 4 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o que nós vivemos atualmente, o capitalismo informacional. Olha, então a globalização ela não é um fenômeno, e sim, né, ela é nada mais, nada menos do que todo um processo nessa conjuntura de desenvolvimento das ações humanas, né, no espaço geográfico e esse desenvolvimento econômico que nós tivemos ao longo de muitos anos. Econômico e ideológico, né, por que não dizer o capitalismo, a ideologia que venceu lá o feudalismo, que, né, se colocou, se impôs sobre o feudalismo, se impôs sobre o socialismo mais adiante. Então, sobre a globalização, a gente tem que levar em consideração algumas primórdios, alguns pontos muito importantes. Um deles é justamente o que impulsionou essa globalização: os transportes. Imaginem, né, em 1500 as caravelas, né, desbravando o mar, os oceanos, né, os mares, e existiam vários mundos naquele momento. Inclusive esse conceito de mundo, né, ele vai se modificar justamente por causa desse processo. As caravelas, ao sair da Europa, né, principalmente ali Portugal e Espanha, que foram os primeiros, depois os ingleses, os holandeses e assim por diante, e os franceses, nós tivemos nesse processo, um choque de culturas, um primeiro contato com outras culturas, porque até este momento existia o mundo europeu, existia o mundo tupi, existia o mundo aborígene e assim por outros e outros mundos, né, de populações que não se interligavam e nem sequer sabiam da existência uns dos outros. Então, essa malha de transportes foi o principal responsável por dar o pontapé na globalização. Depois, né, os transportes, é claro, eles melhoraram muito toda a forma como se foi evoluindo ao longo do tempo e nós nos dedicamos a esse momento para a Revolução Industrial. Bom, vou avisando, o tema globalização seria tema aí para umas 8 aulas, se a gente for falar passo a passo tudo o que aconteceu. Mas nós vamos nos focar aqui em uma outra questão importante, que fique claro. Peço que vocês deem uma lida boa sobre o surgimento, deem uma lida boa sobre o surgimento do capitalismo, né? Como ele se impôs, que você vai conseguir entender esse elo da globalização durante esse período, né, do capitalismo. Outro ponto importante que nós temos que observar, os fluxos de pessoas. Exatamente. Porque as caravelas não estavam transportando simplesmente, não eram apenas caravelas, navios indo de um lado para o outro no mundo. Elas estavam transportando mercadorias, pessoas, né? Esses fluxos de pessoas eles foram aumentando ao passo que os nossos, né, equipamentos, os nossos meios de transporte foram evoluindo, desde as caravelas aos grandes navios hoje, os containers, né, que têm capacidade de carregar milhares de containers em um único navio, os nossos aviões cada vez mais rápidos, cada vez mais evoluídos, os nossos trens, né, as nossas rodovias, então um sistema rodoferroviário, um sistema aéreo, um sistema naval, né, muito forte na atualidade, que impulsiona ainda mais esse fluxo de transportes e de pessoas. Pois bem, ainda temos uma outra parte interessante
que é o fluxo de informações. Os fluxos de informações. Imagine quantas informações nos são bombardeadas diariamente. Nós sabemos de coisas que aconteceram na Indonésia em um clique. É muito simples você receber informações. Essas informações elas são de diversos tipos, seja de notícias políticas, notícias econômicas, notícias sobre saúde, como é o caso agora da pandemia. Aliás, a pandemia do coronavírus é o mais clássico exemplo de globalização, porque até 300 anos atrás, se nós pensarmos aí num processo de ocupação do espaço geográfico, das interações entre os povos e tudo, até 300 anos atrás, nós não tínhamos essa ligação entre um povo e o outro, nós não tínhamos essa fluidez, essa rapidez das informações e das pessoas circulando. Se as pessoas circulassem menos, esse vírus talvez nem teria chegado aqui para nós ainda. Então, o coronavírus, né, a Covid-19, é nada mais nada menos do que o fruto também desse processo de globalização. Esse processo de globalização, ele está sempre aí presente em nossas vidas, sem que a gente perceba. E nós temos aqueles fluxos especulativos. Esse fluxo especulativo é daquele pessoal que investe nas bolsas de valores, justamente aqueles que fazem da bolsa um espaço para lucrar. Mas ele é diferente dos fluxos produtivos, que também é na bolsa de valores. Como que é isso? Olha, eu sou um investidor qualquer, eu compro ações de uma empresa X nos Estados Unidos. Eu comprei as ações por 30 dólares e daqui 2 dias ela está valendo 40 dólares. Eu nem espero participar do lucro da empresa e vendo essas ações e compro ações em uma outra empresa no Japão. O que eu gerei? Eu gerei um fluxo especulativo. Eu tive um lucro de algo que depois eu não participei. Esse fluxo, esse dinheiro que eu injetei na empresa americana, eu retirei quando ele teve um lucro e ela não pôde investir, ou seja, trazer como um fluxo produtivo. Esse fluxo especulativo é o responsável, inclusive, pelas quedas de bolsas de valores. Né? As bolsas de valores têm um sobe e desce, um sobe e desce, e é justamente por causa dos fluxos especulativos. Mas os fluxos produtivos, professor? Bom, os fluxos produtivos são aqueles mecanismos, os papéis das empresas que eles vendem no mercado de ações, né, em outras formas de papéis, né, e de ativos. Para quê? Para que nós, investidores, compramos esses papéis, né, e transformamos esse dinheiro nosso que é virtual, já que não é uma compra, eu não vou numa casa lotérica com 50 reais para comprar, eu preciso de uma corretora, eu faço isso com o celular. O dinheiro passa a ser apenas números, apenas informações digitais. E eu repasso esse dinheiro para a empresa e ela vai usar esse dinheiro para infraestrutura, vai construir novos parques industriais, vai trazer novos equipamentos, vai contratar mais gente, ela vai trazer novos empregos e assim por diante. Então, é todo um ciclo. Esse é o capitalismo financeiro e informacional que nós vivemos hoje. Justamente esse dos fluxos especulativos e dos produtivos. E cada vez mais essa entreteia, né, de pessoas circulando e circulando informações. Agora, nós temos uma coisa legal sobre esse processo de globalização, que ele está intimamente ligado à expansão das transnacionais. O que são essas transnacionais? São aquelas também chamadas comumente de multinacionais. Essas grandes empresas que se espalharam pelo mundo, principalmente em 1970, né, com o implemento de mais tecnologia, mais informações, essas empresas começaram a articular os seus tentáculos por várias partes do mundo, principalmente para os países não desenvolvidos, os países emergentes, Brasil, inclusive a própria China. Suas sedes estavam lá na Europa, nos Estados Unidos como um todo, e essas empresas começaram a levar suas filiais para os países não desenvolvidos. Qual que era a ideia? Expandir o comércio, né? Expandir o lucro, né? Aumentar cada vez mais o lucro e ainda, né, contribuir naquele momento pós-guerra, ali Segunda Guerra Mundial, período de Guerra Fria, expandir o capitalismo sobre o socialismo e diminuir a pobreza no mundo. Essa era a ideia que se usava. E os impactos ambientais? Bom, os impactos ambientais são decorrentes principalmente do que?
essas empresas, elas vinham, se aproveitavam das leis frágeis nesses países. E leis trabalhistas, leis ambientais, né? Essas empresas, elas começaram a trazer seus parques tecnológicos e não tinham cuidado com o meio ambiente local, porque as suas sedes estavam lá nos países desenvolvidos, elas queriam apenas o lucro, produzir e produzir cada vez mais barato. A busca por matéria-prima mais barata, por proximidade com o mercado dos consumidores, né? Por articulação geográfica, tudo isso era o que impulsionava essas empresas a vir para estes países. E esses impactos ambientais, eles combinam também com impactos sociais. Já que se eu tenho uma sociedade afetada por um impacto ambiental, eu vou ter mais gente procurando hospitais, eu vou ter mais gente procurando médico, né? Então eu vou ter mais assistência social e de saúde. Os impactos sociais também criados por essas empresas se dão principalmente também os subempregos gerados ou a transformação de algumas atividades do campo. O campo passa a não concentrar mais pequenos agricultores, e sim uma agricultura, mecanizada. Para quê? Para atender essas indústrias, as conhecidas como maquiladoras. Isso aconteceu muito no México. Os pequenos camponeses tiveram ali que produzir milho em larga escala, não para atender a população local, e sim para atender as maquiladoras americanas que ali se instalaram. E essas empresas acabaram levando toda a produção para os Estados Unidos, porque era muito mais viável produzir no México e levar a produção para os Estados Unidos. Com isso, o mexicano começa a ter problemas, né? O México começa a ter problemas com relação ao abastecimento de sua população em relação a alimentos. Então, os impactos sociais que essas empresas trouxeram também, tivemos os positivos e os negativos. E os positivos? Nós tivemos a geração de emprego, a transferência de tecnologia para os países não desenvolvidos. Isso é muito importante, porque nesse contexto de globalização, essa transferência de tecnologia ela é fundamental para os países não desenvolvidos, como o Brasil, a China, agregarem tecnologia e começar a impulsionar os seus parques tecnológicos ainda arcaicos a novas tecnologias. Brasil, por exemplo, hoje nós temos em 2012, até 2012 nós tínhamos ali 7 transnacionais. A China, dentre os emergentes, é o país que mais possui transnacionais, 98. Ou seja, as transnacionais não passou a ser apenas agora uma atividade, né? Empresas de países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento e emergentes, né, por assim dizer, também começaram a atuar nesse sentido, fomentando, ajudando as suas empresas a expandirem para fora dos seus países, para fora de suas fronteiras. Milton Santos falava o seguinte, que num passado imperialista, né, aquela questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você mandava os exércitos para dominar um território. Hoje você manda as suas empresas. E essa situação, né, da globalização atual, nós vivemos numa mundialização da sociedade de consumo. Nós somos impulsionados a consumir cada vez mais, consumir carro, consumir casa, consumir roupas, calçados, o que está na moda, o McDonald's, né? Quem disse para nós que o McDonald's era bom? Quem disse que a Coca-Cola era bom? Bom, quem disse foram eles mesmos. E eles conseguiram trazer esses produtos e mundializar esses produtos para que toda a população mundial tivesse acesso. É a famosa mundialização do consumo. Pessoal, isso foi um pouquinho sobre globalização, tá? Na aula de hoje. Agradeço a paciência de vocês, a colaboração de vocês. O nosso primeiro vídeo foi muito bom, então eu espero que nós possamos nos encontrar mais e mais vezes. E peço gentilmente que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí os nossos vídeos, que a gente vai produzir bastante. Já estamos aí nos habituando melhor das ferramentas neste momento. E curta, né? Deixa seu joinha aí, deixa seu like para nós, por gentileza. E comente. Olha, tem uma dúvida sobre globalização, sobre o capitalismo? Comenta aí, dê sugestões de vídeos para nós e nós vamos ficar muito felizes. Nosso muito obrigado e se puder, fique em casa.